Oi, gente, boa tarde. Vamos lá. Esse painel ele é um xodó. Grandes ou pequenos desafios para ser um evento responsável e inclusivo. Abordagens e escolhas de projetos com práticas sustentáveis e propósito. É sempre um desafio, porque eu estava conversando agora com a Gisele, que está aqui, Jacob, da FIS-Janses, especialista em cultura, falando sobre isso, né? 70% dos projetos colocados em lei, as pessoas não têm capacidade de captar, porque são criadores, e criador, às vezes, não tem relacionamento com donos de empresa. Então, nós pegamos pessoas queridas e diversas nesse sentido, como o Ricardo Chantilly, criador da Diverse Games, a Luísa Barros, criadora do New Flow Festival, e a Gisele, a nossa mediadora, que vai apresentar os nossos convidados, Carla Rondon Prado, uma diretora de SG, influência da agência Diversa Com, liderando a conta da Acnur, mas minha amiga jornalista potente do amor, da paz, e que sempre trabalhou na área de cultura com muita delicadeza, né, nos jornais, que onde nós nos conhecemos. Vem para cá, Carlinha. Oh, obrigada. Obrigada. Trouxe para você. Tem que segurar alguma coisa, apertar alguma coisa. Só para ir passando para ele. Oi? Já estou, isso é para os próximos. Tá bom, então, boa tarde, né, a todas as pessoas. Foi muito bom ser convidada aqui por Silvana e Betina para falar sobre eventos que não se resumem a festivais, shows, mas pode ser desde um evento corporativo a qualquer evento que você realize, o quanto tem que ter hoje sustentabilidade integrado desde o pensamento inicial desse evento. Então, o quanto é preciso pensar nas práticas ESG, ambientais, sociais e de governança, para que o evento funcione de uma maneira como deve ser, né? E é como eu falo, se não for por amor, vai ser por dor, porque as legislações também estão mudando e a gente precisa ter intenção e botar isso em prática quando vai fazer esse tipo de evento. É uma questão também de posicionamento. Então, antes da gente começar, eu vou fazer aqui minha autodescrição. Primeiro, eu sou jornalista, como Silvana trouxe, há 10 anos trabalho com comunicação e sustentabilidade. E, bom, tenho 1,50 m, sou baixinha, branca, cabelos castanhos na altura dos ombros, estou com um vestido preto, um tênis branco e usando um colar indígena. E eu estou aqui hoje com pessoas que vocês vão ouvir, que são experientes nesse assunto que a gente vai tratar, Gisele Jacob, Luísa Barros e Ricardo Chantilly. Eu vou apresentar cada um aqui em ordem alfabética, então, tá? Gisele Jacob é bacharel em produção cultural pela UF, mestra em relações étnico-raciais pelo Cefet RJ e pós-graduada no curso de especialização em gestão e políticas culturais da Universidade de Girona e pelo Itaú Cultural. É especialista em cultura, na gerência de cultura e arte na FIR-Janses. A partir de uma perspectiva afro-referenciada, Gisele se interessa pela atuação e construção de equipamentos culturais que desenvolvam práticas democráticas, diversas e inclusivas, com passagens pela Arena Cultural de Cro, Observatório de Favelas, pelo Centro de Artes Hélio Oiticica, pela Biblioteca Parque Estadual e unidades do Sesc Rio. Gisele. Agora eu vou chamar a Luísa Barros, que é fundadora da New Flow Lab e atua há mais de 6 anos com a criação de projetos que buscam se posicionar de forma ética e consciente. Em 2020, Luísa idealizou e realizou em Niterói o maior festival de sustentabilidade da cidade, que reuniu mais de 17 mil pessoas no New Flow Festival, que teve a segunda edição em 2023. Seus projetos integram arte, economia criativa, inovação, educação, sustentabilidade e bem-estar. E chamo agora o Ricardo Chantilly,
que tem mais de 30 anos de experiência no mercado da música e do entretenimento, como empresário de bandas como Jota Quest e o Rapa. E em 2019, movido pelo desejo de integrar impacto social ao seu trabalho, fundou a Diverse Games, primeiro projeto social que utiliza games como ferramenta de inclusão, combinando inovação e transformação social para impactar positivamente pessoas e comunidades. Chantilly. Bom, gente, agora eu vou convidar cada um a se apresentar com suas próprias palavras. Isso. E também fazer uma autodescrição. Que a gente lê aqui a biografia, mas eles têm a própria maneira de contar. Uhum. Boa tarde, gente. Um prazer estar aqui. Eu estou representando a Firjancese. A gente tinha o Antenor Oliveira, que é o meu gerente, que está lá no Ceará, toda aquela imersão do Mink. Então a gente vai se dividindo aí para também conseguir participar de tudo, né? E poder contribuir, mas principalmente trocar e aprender, que eu acho que é para isso, né? Que a gente está nesses espaços. Bem, eu sou uma gestora amante da cultura e que cada vez mais a gente consiga falar sobre produção cultural, sobre cultura de forma democrática e acessível para todas e para todos, né? Eu acho que se eu for falar com outras palavras o que está aí no protocolo, né, da apresentação, seria isso. Bem, sou uma mulher negra, de cerca de 1,70 m, de cabelos crespos, eu estou usando tranças na altura dos ombros, estou usando uma blusa terrosa da Tendência Black, que é uma marca de uma empreendedora de seropédica, e uma calça jeans e uma sandália com brinquinhos pequenos e alguns anéis. Obrigada. Primeiro, eu quero agradecer a oportunidade, muito bom os diálogos que já rolaram. É um privilégio poder estar aqui e compartilhar com vocês um pouco da minha experiência. Eu sou uma mulher branca, cabelo castanho claro, estou com um macacão preto, né, longo, de mangas longas e um brinco redondo dourado. É, falando, né, para além às vezes um pouco do currículo, eu acho que eu sou uma pessoa inquieta e determinada, assim, porque quando a gente fala de produção cultural, de sustentabilidade, se a gente não tiver um pouco desse inconformismo, vontade de mudar as coisas, né? A gente não consegue, assim, e ser firme, porque é sempre uma batalha, né? Então, acho que eu sou apaixonada assim por essa questão tipo da cultura, né, da arte, da cultura como ferramenta de comunicação, de educação, de transformação. É, eu acho que é essa base, assim, né, para a gente pensar cultura como costumes, como expressão de um povo, é muito mais do que está exposto, assim, né, em museus, na cultura clássica, às vezes distante do povo, que vem, né, de cima para baixo. Eu acho que é a cultura de uma forma de se expressar coletiva, assim. Acho que essa é a minha paixão e que foi me trazendo para esse lugar. E sua autodescrição? Já fez. Fez? Ah, fez, foi no início, desculpa, eu lembrei. Bom, boa tarde. Eu sou o Ricardo Chantilly, sou um homem branco, já meio velho, cabelo grisalho, camisa preta, eu tenho 1,73 m, calça jeans, sapato marrom. Então, eu trabalhei muitos anos, né? Fui da Rádio Fluminense FM, a Rádio Rock, eu trabalhei com música, com esporte, com surf, com muita coisa na vida e fui empresário de grandes bandas, como Jota Quest, o Rapa, Armandinho, shows internacionais. E chegou em 2017, eu estava bem decepcionado com o trabalho que eu fazia, porque eu trabalhava pra caramba, dava resultado, o negócio ficava multimilionário, mas depois no final a gente é meio que empresário é assim, né? Empresário é que nem técnico, né? No começo você é o ídolo e depois você é o padrasto, né? Todo mundo te odeia. E aí
eu já estava já de saco cheio, falando o português correto, de ficar trabalhando tanto e me dedicando, porque você acaba vivendo a vida dos artistas. E aí eu sou chamado para um projeto de música, para implementar um projeto de música na favela de Vigário Geral, por uma ONG. E na época eu estava estudando muito o mundo dos games, em 2017, começo de 2017. Eu tinha acabado de voltar de um campeonato de Dota 2, que é um jogo que estava dando só 25 milhões de dólares em dinheiro em Seattle. E eu voltei, tudo que agora a gente está vendo aqui no Brasil, eu estava vendo em 2017 e eu voltei com a minha cabeça fervilhando. Eu falei, cara, isso é uma Matrix, né? Está acontecendo no mundo inteiro, no Brasil ainda não está acontecendo, mas está acontecendo, tem um público gigantesco e isso não chegou no Brasil. E quando eu fui chamar, coincidência, eu fui convidado para fazer um projeto de música, montar uma gravadora em Vigário Geral, um estúdio. Eu falei, que música, que nada. O negócio é games. E eu apresento tudo que eu estava vendo de games, né? Tanto lá fora quanto aqui no Brasil, dos campeonatos, eventos, as propagandas, tudo. E o rapaz da ONG vira para mim e fala assim, Chantilly, eu não vi um negro jogando. E aquilo para mim foi um impacto muito grande, porque eu não tinha a consciência social que eu adquiri nesses últimos anos, e eu estava vivendo aquilo ali, mas eu não tinha olhado com esse olhar, né? E eu falei, cara, não, peraí, não, que isso? Primeira negação, né? Não, calma. E eu fui buscando na cabeça e vi um negro lá em CA 2, sabe? Uma coisa assim, muito. 15 mil pessoas, eu consegui lembrar de 4 ou 5, e jogador nenhum. E aí a gente cria um projeto, que foi o Afro Games primeiro, que foi o primeiro centro de formação de jogadores e programadores dentro de favela no mundo, em 2019. A gente passou 2020 com a pandemia, 2021 a gente volta, monta um time e começa a ter resultados assim absurdos, porque o jovem da favela, né, a gente fala que tem uma barreira, né, um muro, né, que em alguns lugares é um muro literalmente, mas e eu não conhecia, aprendi isso nesses últimos anos. É um muro invisível e o visível, né, as barreiras visíveis e invisíveis. E o jovem, regra, assim, via de regra, ele não tem acesso a um computador. Então, enquanto os nossos filhos têm que ter um detox digital, o que eu encontrei ali, o que nós encontramos hoje em dia, a realidade, é um analfabetismo, né, digital. E aí a gente começa usando o game como uma ferramenta de atração do jovem, porque todo mundo quer, qualquer jovem quer brincar, né, quer aprender a jogar, quer se divertir, a gente entrega a cidadania. Então a gente dá aula. Ele vem para a aula de games, né, ou de Roblox, ou de Minecraft, ou de Valorant, ou de outros jogos, ou também para aprender a produzir um jogo, né, a fazer um jogo. E, na verdade, ele tem aula de inglês, de reforço escolar, educação ambiental, agora a gente implementou esse ano, educação ambiental e educação financeira. Então, a gente, em 2023, a gente é convidado para fazer uma palestra, mostrar o nosso exemplo de ESG Games na Alemanha, na Gamescom, que é a maior feira do mundo de games, e lá a gente também se toca que o nosso projeto ele não era mais apenas focado na parte racial, né? Então a gente cria, amplifica o projeto e aí nasce o Diverse Games. Hoje o Diverse Games está em Benfica, na favela do Caramujo, em Niterói, e agora a gente acabou de abrir na antiga Cracolândia, em São Paulo, no centro da cidade de São Paulo, hoje atingindo a quase 300, 400 jovens agora, esse ano 2026. Então, é esse o nosso projeto. Muito bom. Eu quero até Ah. continuar com você um pouquinho, porque eu queria agora que vocês contassem um pouco como os projetos de impacto social se relacionam com a área de atuação de vocês. Então, acho que você trouxe um ponto muito importante, que é da inclusão da juventude, que é justamente de onde vem muita potência e onde vem um poder de transformação, né? Que é trazer o que esses jovens estão pensando, qual é a criatividade que eles podem trazer, e isso vai aumentando a transformação. Então, como é que é no Diverse Games atuar com esse impacto social? Bom, eu vou contar alguns exemplos assim para exemplificar. Acho que os exemplos são melhores, né, porque do que eu ficar falando. Uhum. Então, eu tenho hoje a grande estrela do nosso projeto, uma das, mas acho que talvez o maior, é o Nubzinho. Ele é um garoto de Vigário Geral, ele é um garoto PCD, negro,
1,40 m, mais ou menos, ele tem um problema na perna, e ele mentiu para a família dele para ele entrar no projeto. Ele falou que era um projeto de informática, que senão o pai e a mãe não iam deixar ele ir num projeto de games, né? E aí ele começa o projeto e o moleque era um talento, assim, jogando, um moleque absurdo. E a gente coloca ele no time, né? Porque nós temos times também, a gente forma times dos melhores e a gente paga um salário mínimo para cada um daqueles jogadores do time. E a gente sempre brincou que os nossos times não iam ser os melhores, os campeões mundiais, mas nós íamos mostrar o potencial que eles poderiam ganhar dinheiro jogando, né, praticando alguma coisa que eles gostem. E ia ser um exemplo dentro da favela, ou das favelas que nós trabalhávamos. E aí o Nubizinho, em 2022, 2021, não lembro agora, acho que 2021, desculpa. Final de 2021, ele entra para o nosso time. E ele faz um discurso, né, na nossa formatura, né, dizendo que ele se sentia invisível, e que se você tinha um sonho, resumindo ali, o discurso dele era esse. Bom, corta para hoje. Hoje o Nubizinho mora em São Paulo, ele tem mais de 5 patrocinadores, ele tem a faculdade paga, 100% paga, a faculdade de marketing dele. Ele hoje vai nos eventos, tem fila de gente para tirar foto com ele. Ele fez propaganda agora para o Chocolate Bis, para um banco. Assim, ele tirou a família da favela, a família hoje mora no Meia, ele está morando em São Paulo, fazendo um monte de publicidade. Então, esse é um exemplo. A Malu, Malu, moradora da Vila do João, né, na Maré. A gente foi chamado pela Globo para fazer um projeto de skate, porque o Games vai ter uma Olimpíada feita pelo COI, uma Olimpíada de Games, específica de Games, e aí o skate, a Confederação Mundial de Skate, se antecipou e fez um campeonato na Itália, e precisava de jogadores, né, do mundo inteiro para representar o mundo inteiro, os países, né? E aí a Globo chamou a gente para ajudá-los a montar, descobrir talentos e tal. E a gente pegou os nossos alunos e falou: quem quer? Então eles disponibilizaram um treinador para a gente, tudo online, tá, gente? Tudo moderno. E aí a Malu começou a treinar, a Malu passou nas seletivas, passou na seletiva da Sul-Americana e foi para Itália, foi para Roma em agosto do ano passado, foi para a Itália competir no primeiro campeonato de skate, era o skate real, né, com a Raíssa, com aquela garota, a Fadinha, e o skate virtual. A Raíssa foi campeã na pista e ela foi campeã nos computadores, foi a primeira campeã mundial de skate, né? É uma brasileira e é nossa. Hoje ela é nossa professora. E a história dessa garota é que ela tentou suicídio 3 vezes antes de entrar no projeto. Então, eu acho que o resultado está aí, né? E aí um outro rapidinho, que a Globo também foi nosso patrocinador, e aí a gente fez um jogo, a gente desenvolveu um jogo para a Globo, junto com o Globo Esporte, para a Globo na época da última Copa do Mundo, que foi em 2022. E aí, o pessoal do Globo, né, apresentando jogos que eles tinham para crianças de 4 a 6 anos, e a gente olhando, e a gente fez uma Game Jam com nossos alunos todos, né, para eles criarem um jogo de futebol para ser lançado junto do dia da Copa do Mundo. E quando eu começo a estudar, aprender ali o que eles já tinham no portfólio deles dentro da plataforma deles de jogos, eu fiquei meio espantado, porque eu olhei e falei assim, galera, eu acho que eu estou olhando errado. Eu não vi um personagem negro em nenhum dos seus jogos. Então, em 2022, 2022 foi a Copa, 2026 é a próxima. 2022, o canal Globo tinha, sei lá, 70 jogos dentro da plataforma deles e só tinha ou personagem branco ou personagem azul, amarelo, vermelho, rosa para criança. E aí o diretor do grupo falou: não, peraí. Eu falei: não, eu não consegui ver. E realmente não tinha nenhum. E nós fizemos o primeiro jogo para eles. É um jogo, agora esqueci o nome, Passe das Estrelas. E esse jogo foi desenvolvido todos pelos nossos jovens. Foi uma garota de 13 anos de Vigário Geral que criou o jogo, que deu a ideia do jogo, e a gente desenvolveu junto com os estúdios, né, da Globo. E esse jogo ficou em terceiro lugar como mais baixado da plataforma inteira no verão.
Então, acho que são esses exemplos aí que a gente está dando. Maravilhosos. É isso, quando eu digo de intenção e prática, né? Porque você gerar a oportunidade, criar os caminhos, o que se relatou que antes era invisibilizado, né? E aí ele descobriu a potência dele por meio do seu projeto. E aí é isso, tem que criar a intenção, né? Tem que sair do discurso para ação. E aí vou manter até a pergunta para as duas, e aí vocês veem quem quer começar, de como os projetos que vocês tocam promovem também esse impacto social e alguns exemplos de transformação gerados pelas iniciativas que vocês atuam. Eu vou falar um pouco, né, do New Flow, o festival, que é o assim, principal projeto em que eu atuo. Eu fui idealizadora, sou produtora. Quando a gente começa, a gente tipo, faz tudo, assim, né? Então, a gente teve a primeira edição em 2020, a segunda edição em 2023 e a próxima edição prevista para o ano que vem, e sempre na luta de captação, tá? Acho que essa é a principal barreira, principalmente porque quando a gente fala, né, de impacto social, de ser acessível a todos, para mim não tem como a gente caminhar para que um evento se diga sustentável se a gente cobra o ingresso. Porque você não consegue. A gente vive num país muito desigual. Então, várias pessoas já questionaram: mas, poxa, cobra, faz num lugar fechado. Eu falei, cara, não é essa a proposta. Não dá para fazer assim. Não é inclusivo. Precisa que tenham empresas, né, que acreditem. A gente sempre trabalha com lei de incentivo, diversas. A gente aprovou uma agora, inclusive, para levar o festival para o Pará. Então, também estamos captando para fazer edição no Pará. Mas é esse desafio, porque assim, a questão de todo mundo, né, poder ir, é diferente de você pegar uma cota de 10%, aumentar um pouquinho para 20%, vender os ingressos. Viabiliza, tem evento que vai ter o perfil de ser cobrado, mas não é a nossa proposta, né? Então, esse é um desafio. E a gente vê que, mesmo sendo gratuito, precisa ter um trabalho de divulgação para, às vezes, chegar numa comunidade, para que essas pessoas se sintam à vontade de ir, que a gente dialogue com escolas públicas, que a gente. E é um exercício, e não é fácil, é gratuito, está aberto, a gente faz em praças públicas, assim, não é um espaço, é gratuito, mas é cercado, não, tá lá, mas assim, acho que a pessoa olha, né, e pela beleza, pela produção, Não é para mim. sente que pode entrar. Então, assim, é um trabalho desafiador nesse sentido, de ter que articular, né, com líderes comunitários, com outros projetos, para que eles sirvam de canal para que essas pessoas acessem. Né? Eu acho que esse é um ponto de desafio a ser trabalhado. No social, a gente nasceu com a pauta da sustentabilidade, né? Então, a gente sempre trabalha pensando, né, nos 3, agora 4 pilares. A cultura, né, começa já a ser falada como um pilar da sustentabilidade, pensando nos ODS, né? Quando a gente foi desenvolver o projeto, falei, vamos pegar cada um. O que a gente está fazendo aqui para, de alguma forma, comunicar com o público que a gente precisa pensar a respeito de 1, 2, 3. Vamos listar o que a gente consegue fazer, trazer diálogos. Então, o festival tem essa parte educacional também, de promover rodas de conversa. A gente trabalha muito num formato de roda, muito mais do que palestras, porque essa coisa do coletivo, de ser participativo, da sociedade estar ali sentindo que ela também é corresponsável, assim, a gente precisa unir forças, né? Precisa muitas vezes que a coisa seja efetivada, né, da legislação, das coisas que vêm um pouco de cima para baixo, mas a gente também precisa mobilizar e registrar os incômodos, né, e para onde a gente quer caminhar. Então, ele, assim, outra né, questão assim do social que é muito importante para a gente.
a questão, né, da acessibilidade, trabalhar a inclusão dos espaços e muito mais, assim, a gente, né, pensar em 2020, é, qual evento, sei lá, que vocês iam praticamente antes da pandemia que tinha tradução de Libras, né? Intérpretes de Libras? Não tinha, tipo, ninguém pensava nisso. Veio uma coisa depois, mas lá em 2019 a gente já estava prevendo isso. A gente tinha essa preocupação. A gente nunca conseguiu fazer tudo que a gente sabe que é importante para se tornar o mais acessível possível, mas a gente tem muitas preocupações. Foi falado até aqui hoje em questão a impressão de braille, por exemplo. A impressão de braille, realmente, a gente já pesquisou até para outros projetos. É muito caro, quase ninguém faz, então a gente foi atrás de outras soluções. Então a gente começou a trabalhar com QR Code, que, né, lê as informações para que as pessoas com deficiência visual tenham acesso à informação. O braille não foi viável, mas a gente busca outras alternativas. Então eu acho assim, tem que ter intenção e vontade. Foi o que eu comecei falando assim, é uma luta e é uma descoberta. Você faz hoje, e eu não falo assim, ai, tá perfeito, adorei. Não, eu sempre saio, gente, tinha que ter feito muito mais. Às vezes a verba não dá, às vezes alguma coisa acontece. A gente vai adaptando, mas é isso, o próximo tem que ser melhor. A gente aprendeu com esse. A primeira edição, a gente botou a tradução de Libras, por exemplo, nas palestras, nas rodas de conversa, na parte mais de educação de oficinas, mas a gente não tinha, porque tem várias áreas, assim, só para dar uma situada, tem desde shows a uma área só para programação voltada para o público infantil, na parte gastronômica, a gente tem até uma parte de bem-estar voltada para esporte, movimentação assim do corpo, aula de yoga, então tem várias coisas acontecendo. E a gente não colocou na área Kids. E aí tinha uma mãe que falou: Nossa, muito legal vocês botaram. Ela chamou, né, a tradutora para traduzir para mim o que ela estava falando. Muito legal que vocês colocaram lá, mas tenta da próxima vez botar em todas as áreas. Aí eu falei: Sim, não, com certeza. Aí eu até na hora falei assim: Olha. Vamos mapear assim, se tem alguém lá, né, onde estavam ocorrendo as rodas de conversa. Se não tiver, eu vou pedir para que vocês se dirijam e façam essa tradução lá na área Kids. E aí foi aquele jeitinho e um aprendizado. Agora eu preciso de mais tradutores de livros. Posicionamento mesmo, mesmo que não tenha ninguém que precise, você precisa ter. Mas assim, foi um pensamento rápido. Eu acho que se tem alguém que precisa naquele outro lugar, vamos para lá. Vamos lá, sabe? Vamos fazer. Então, assim, a gente tem muito essa questão, são vários pontos, né? Vários desafios. Acho que essa questão, tipo, de conseguir fazer com que as pessoas se sintam pertencentes e vão, por mais que o evento seja gratuito, essa articulação conjunta, assim, acho que é muito importante para atrair os mundos, as culturas diferentes, né? A cultura de classes sociais diferentes convivendo junto no mesmo espaço, assim, sempre para mim foi, né, o objetivo, assim. Mas não é simples, por mais que a gente tente, tipo, é sempre um desafio, mas a gente vai se aprimorando. Na próxima rodada eu quero até trazer esse tema dos desafios, né? Mas, Gisele, fala um pouco como esse tema da responsabilidade social, ambiental e de governança se conecta com a sua área de atuação na Firjan. Tá. Eu acho que é difícil não comentar, né, o que os colegas disseram, assim. Eu fiquei aqui pensando várias coisas. Que legal o Chantilly trazer isso desse... A gente costuma dizer, e eu já escutei isso, se alguém aqui já escutou, que é o teste do pescoço, né? Que nós, pessoas negras, a gente faz aquele teste do pescoço para ver quem parecido com a gente tem em volta. E aí, eu nunca escutei uma pessoa branca falando isso, por exemplo, né? Thais Araújo fala muito isso, assim, nas falas dela e outras pessoas também. E aí, quando o Chantilly começa a pensar no projeto dele, peraí, deixa eu fazer essa conta aqui, que essa conta tá errada, né? Então, eu fiquei pensando nisso, assim, de trocar. E lembrando de outras experiências minhas, né? Durante quase 10 anos eu trabalhei em espaços culturais, como Carla já falou, e o grande desafio, obviamente, é recurso, mas depois você tem um recurso, você quer o público. Afinal de contas, você vai fazer para quem? Para mim? Para os bastidores? Não, você quer fazer para o público, né?
E gratuidade, ele não é a certeza de que o público vai estar lá dentro. Então, assim, eu acho que isso é. Claro que a grana é muito difícil alcançar e captar, a gente quer fazer tudo perfeito, quer sempre ter mais uma ação, mais uma casa, mais uma programação. Mas se o público não estiver ali, não faz tudo que a gente. Os 3 meses de pré-produção não fazem o menor sentido, né? E aí, quando a gente quer realmente fazer esse movimento de inclusão, de ter todos os credos, todas as cores, todos os gêneros. Você acha que, pô, agora eu tô bombando, né? Porque eu tô com esse olhar diverso, eu tô com um olhar. Só que para você chegar nas pessoas e dizer, esse Trazer o espaço, pertencimento. esse espaço é seu, entra, que esse espaço é seu. E eu, enfim, eu já passei por diversas experiências de pegar na mão de crianças. Eu fui coordenadora de um espaço cultural na Penha, que o Lu conhece muito bem, que é a Arena de Cro, que é uma casa, foi minha escola. Eu trabalhei lá na inauguração do espaço em 2012. E depois como produtora, e depois voltei como coordenadora em 2021. Então, eu já perdi a conta de quantas vezes eu fui até o portão e peguei na mão dos meninos, estava tendo uma contação de história a metros, mas ele não entrava, ele ficava ali. Então, enfim, acho que para dar um exemplo do quanto que é um trabalho de formiguinha mesmo, a gente dizer para quem quiser ouvir que a cultura ela é um direito, né, de todos nós, de todas nós. Então, realmente tem que ter a intenção, tem que ter a dedicação, tem que ter um olhar diverso, porque senão a gente vai continuar fazendo para as mesmas pessoas, né? E eu acho que cada vez mais isso já está não só careta, já está cafona, a gente quer todo mundo junto, né? E cada vez mais em espaços mais democráticos. Então, independente de qual casinha aqui, de qual projeto a gente faça, eu acho que essa é a intenção de todo mundo, seja um grande ou seja um pequeno evento. Sim. É desse jeito que a gente tem desenhado os nossos projetos, né? E aí, enfim, falando da Firjan SESI, eu queria contar um pouco do edital Mosaico Rio, que dentro da gerência de cultura é o nosso grande pilar assim de fomento, né, a projetos. Então, o edital, agora a gente está no processo de seleção dos projetos que vão rodar nos 6 teatros que a Firjan tem no estado no ano que vem. E é muito interessante. Eu estou na casa há pouco tempo, né? Mas a gente já vai mergulhando tudo, parece que eu já estou lá há um tempão. E é muito interessante o quanto os artistas já reconhecem esse edital, que já acontece há alguns anos, mas com esse nome, com esse formato. A gente vai completar o 3º ano no ano que vem. Como é que é? No que ele se diferencia? Então, era isso que eu queria trazer. Assim, a gente tem uma. Eu posso até falar com ele na próxima rodada, mas o que eu queria trazer sobre exemplos, assim, é o quanto a gente acha bacana que os artistas já se reconhecem nesse edital. Não, aqui eu vou me inscrever, obviamente não tem a garantia de que eu vou passar, mas quando a gente vê o grupo de. A cartela de artistas inscritos é um outro impacto. Por exemplo, a gente teve nesse ano, circulando pelos teatros, o espetáculo Hereditária, da Moira Braga, que é uma atriz que fez uma novela da Globo, ela é consultora, é dançarina, ela é uma artista cega, e o espetáculo é sobre como ela foi perdendo a visão ao longo dos anos. Eu fiz uma oficina com ela e, assim, nós, pessoas que não temos, né, deficiência visual, é absurdo, você realmente uma noção e uma experiência de palco, de gente, do que ela está fazendo, que você não se esquece realmente que ela não está vendo tudo que a gente está vendo. Enfim, e ela circulou, ela fez uma formação com a gente, inclusive, pela Firjan, que foi maravilhosa, que foi essa que eu contei, e circulou com esse espetáculo Hereditária. A gente teve um outro espetáculo também que circulou no ano passado, que é Meu Corpo Está Aqui, que era em torno de 5 ou 6 atores e todos tinham uma deficiência, tinham alguma deficiência. Um era cadeirante, ou um tinha síndrome de Down. E aí um outro espetáculo também, que é de São Gonçalo, que o nome do espetáculo é Sentir, que também tinham pessoas com deficiência no palco. E um que eu queria trazer, que se chama Da Minha Janela, do Marcos dos Anjos, do diretor Marcos dos Anjos, que é um grande exemplo assim para a gente pensar acessibilidade, porque a Libras ela não foi colocada depois, acabou, né? O espetáculo está montado, você entra público, está lá a tradutora ou tradutor de Libras ali para traduzir para quem, enfim, para quem tem essa necessidade.
Mas não, o espetáculo ele tem uma atriz surda e ele é montado a partir daí. Então, algo, e aí voltando um pouco para a construção do edital, que, como a Luísa falou também, cada ano é um ano, né? Então, você faz um projeto no ano, caramba, esqueci daquilo, como eu não pensei naquilo outro, teve essa sugestão do público. E o edital também é essa ferramenta, né? Como é a nossa base ali de atuação da Firjan, uma das, né? Tem outras, mas o que eu queria trazer aqui com mais força, o edital é um instrumento também que a gente vai se aprimorando a cada ano. Porque cada ano a gente está descobrindo outras pessoas, cada ano a gente está descobrindo outros projetos. E a questão da sustentabilidade também, tem uma cláusula que a gente lista o quanto que o projeto precisa ser sustentável, a preocupação do meio ambiente, a gente lista as leis, então a gente não consegue dar conta, né, de tudo, porque realmente se a gente for pensar num evento 100% sustentável, num projeto 100% sustentável, 100% acessível, realmente a gente não faz. Eu acho que a gente está caminhando para isso. E eu acho que o edital é um instrumento que ensina a gente também, e ensina quem está lendo, os artistas que estão envolvidos e que estão desejando circular com seus projetos, a perceber, peraí, acho que meu projeto está muito fora É. e eu preciso estar Trazer isso adequado, para o projeto. porque é importante, né? E às vezes eu preciso adaptar, e no próximo que for pensar, eu preciso nem pensar na adaptação, ele tem que ser antes, ele tem que estar dentro da construção do meu projeto, porque senão só não faz sentido nas bordas, né? Parece que a acessibilidade ou a sustentabilidade ela está só na borda, vai ser só no copinho, vai ser só no banner que a gente não vai descartar. Isso é muito importante, mas acho que quando a gente pensa tudo isso durante o cronograma, o planejamento, eu acho que faz muita diferença nos projetos que a gente Sim. realiza. E os próprios editais, né, já estão educando o público, já trazendo o que os produtores culturais podem, enfim, produtores de projetos podem trazer com esse olhar ESG dentro dos seus projetos. Isso já é uma forma de educar, porque ainda é pouco disseminado, por mais que a gente esteja aqui entre Eu acho que instiga quem pessoas está que já... escrevendo os editais também a sentar e estudar. Também. Então, e você falou isso durante a sua fala, você falou da importância da cultura e educação. Aí eu lembrei daquela frase do Paulo Freire, que é educação não muda o mundo, educação muda as pessoas e as pessoas mudam o mundo. Eu sempre lembro dessa frase para falar nisso quando eu vejo que alguém meio que dá uma diminuída na cultura, né? Prioriza outras coisas. Não tem como, porque o que vai fazer mudar o mundo é a educação e a cultura, né? Então, é interessante você trazer isso e também essa questão de que os editais já estão também se renovando, trazendo esse olhar ESG ou pedindo para analisar qual né, para ver os pilares de sustentabilidade daquela empresa que está patrocinando, para que o projeto tenha esse olhar e traga os pilares prioritários de sustentabilidade das empresas. Então, isso tudo vai todo mundo aprendendo um pouquinho a cada E isso iniciativa. reverbera no público, né? Porque Totalmente. o público não vai ler o edital, não precisa, né? O público está ali para ser público. Gente, E isso vai reverberar na experiência que o público vai ter. Porque totalmente. é uma coisa que eu costumo dizer assim, a gente trabalha com cultura, a gente não... a gente trabalha com sonho, né? A gente não produz sapato. A gente trabalha com sonho, tá? Não dá para tocar no que a gente faz quando a gente pensa. É intangível mesmo. Então, o público está ali para viver aquela experiência que é traduzida depois de todo esse planejamento, depois de Sim. pensar tudo isso, a experiência está ali. Eu acho que a gente faz tudo isso para ter a sala cheia, para ter, enfim, uma sala cheia seja num projeto, num festival, num curso de games, enfim. E diversa sempre, né? É muito bom, inspira. Né, gente, eu sou de um tempo que não usava cinto de segurança, né? Então, acho que é isso. Né? Eu fumava no avião. Então é isso, gente. A gente tem que mudar, tem que começar, né? E fazer. Aí agora eu vou falar em português correto, como disse o Chantilly, porque a gente usa muito o eufemismo do que a gente tem questões desafiadoras, né? Mas é que elas são mais do que desafiadoras, elas são difíceis mesmo, né? Então, eu queria que você trouxesse um pouco, o Chantilly que sempre fez grandes eventos, qual é a relação qual é a dificuldade de fazer o projeto que você faz? Agora ele já está com patrocínios e já está. Mas qual é a dificuldade, assim, de quando você muda para um grande público que vai comprar seu ingresso e tal, ou de quando você está atuando dentro de uma comunidade?
Então, é completamente diferente, né? Eu, quando fui empresário do Rapa, todo mundo chegava para mim e falava assim: ah, cara, vamos fazer. Tem um patrocinador para você. Ah, legal. Ah, então tem que escrever na Lei Rouanet. Eu falei: eu não escrevo projeto do Rapa na Lei Rouanet. Eu sempre fui contra. Eu nunca escrevi nenhum projeto, né, de show em Lei Rouanet, do Rapa. Mas por quê? Você está louco? Todo mundo escreve, aquela coisa toda. Eu falei: não, cara, o Rapa já fatura muito na bilheteria. Ele não precisa usar a verba da Lei Rouanet. Se o patrocinador quiser usar a verba direta, a gente aceita. Mas se for por lei, eu sempre fui contra. E depois, quando eu venho para o social, né, que eu venho para o terceiro setor, a gente obrigatoriamente tem que viver de projetos com lei, de incentivo, né, com lei de incentivo. E muda completamente a captação, né? Porque você falou, a gente conseguiu agora um patrocínio grande da Caixa Econômica, 2 anos, de um fundo social, socioambiental da Caixa Econômica. É, 2 anos esse lá de São Paulo. Agora, foi um ano e meio de negociação, espera e tá tudo certo, pode ficar tranquilo. Foi a frase que eu mais ouvi. Em um ano e meio, não, tá tudo certo, pode ficar tranquilo, tá tudo certo, pode ficar tranquilo. E o negócio não acontecia, né? O desespero batendo até o dia que fechou e eu não tinha nada pronto, porque foi assim, em cima da hora e a gente teve que fazer tudo e eu tive que aprender a pintar parede. Em São Paulo, eu aprendi a pintar parede em São Paulo porque não tinha gente para trabalhar e eu falei, vamos embora, me ensina aí como é que faz. E eu pintei a parede lá do projeto. Então, os desafios são todos assim, né? Antes eu trabalhava com verbas enormes, né? Show toda semana, montava um circo para 20 mil pessoas, né? Um circo, entre aspas, né? Para 20 mil pessoas, para 15 mil pessoas, show do Rapa sexta, sábado, shows internacionais, né? A gente fez turnê, no meu escritório fez do Tribalistas, então coisas, Los Hermanos, né? Maracanã, na época que ninguém fazia estádio, agora todo mundo faz estádio, mas na época a gente fez Maracanã. Então eram coisas gigantescas. Lógico que tinha um risco, tinha tudo isso, mas o volume era muito grande. E agora o Cláudio Prado, um amigo nosso aqui em comum, tem uma frase que eu uso: todo dia eu me acordo renovando a minha habilidade de me humilhar perante os patrocinadores. Coisa do Cláudio Prado. Mas Cláudio, você conseguiu o objetivo. não, você conseguiu mais de Eu 73. suporto também. Um fecha, né? Mas a gente tem que ir lá e se humilhar. E tem hora que o cara liga às 8 da noite falando que quer um negócio projeto e você faz o projeto às 9h30 da noite. Tá com a marca dele no WhatsApp ou no e-mail dele. É isso, gente. A gente se humilha diariamente. Tem hora que dá uma raiva, que tu fala assim, meu Deus do céu. Mas todo mundo, né? Não tem quem não passa isso agora. Ah, e agora a gente tem um problema aqui. Vou te falar sobre o projeto gratuito. Quando a gente criou o projeto 2019, né, era dentro da favela de Vigário Geral e hoje, né, na época não era, mas hoje eu talvez seja, tirando o Alemão, seja uma das áreas mais proibidas do Rio de Janeiro para se entrar, onde tem o tal do Peixão, né, que ninguém consegue entrar nem a polícia. E a gente fazia o projeto lá dentro. E quando a gente foi criar o projeto, né, também faltando verba, aquela coisa toda de começo de projeto, a gente começou, literalmente, foi o primeiro projeto no mundo de games, social no mundo, e a gente não sabia como fazer, né? Então a gente fui procurar no mundo inteiro se eu tinha algum exemplo para tirar, e não tinha. Então a gente criou tudo do zero mesmo, toda a metodologia, tudo, 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 tudo. E aí eu falei, a sala tem que ser a sala mais, não posso falar palavrão, bacana que tem de games. Vai ter que ter neon, vai ter que ter aquelas cadeiras que custam R$ 1.500, o melhor computador e tal. E a gente botou um projeto que quando você entrar, você fala, cara, o ar-condicionado foi o último problema que eu tive, que a gente tinha orçado 4 ar-condicionados gigantes, só que tinha computador, né? Um monte de computador, 20 computadores dentro da sala, e esquentava muito. E Vigário Geral no verão pega fogo, né? Aí, cara, tem que comprar mais 2, chefe. Eu falei, então compra, vamos embora. Botamos 6 computadores e, cara, a sala ficava Polo Norte. Mas tudo era do melhor. Se a gente botasse aqui na Gávea, ia ser uma sala de games maravilhosa para Gávea, para Ipanema, para Leblon, e era dentro de Vigário Geral. Então a gente sempre. Então a mãe chegava lá, o pai, caramba, o patrocinador ia ficar, que isso? Como é que você montou isso tudo aqui dentro? Então, e eu acho que tem que ser assim, tem que ser sempre o melhor, não é porque é um projeto social que vai ser parede branca, que vai ser uma cadeirinha. Se tiver que ser assim, tudo bem, é melhor que seja assim do que não ter, mas a gente tem que sempre fazer o melhor. Então, os nossos alunos, via de regra, 99% é a primeira vez que ele mexe num computador, num desktop.
É a primeira vez que ele senta numa cadeira gamer. É a primeira vez, na época da pandemia, foi a única vez que os alunos usaram álcool gel, em toda a pandemia. Porque alguns até usavam máscara, mas álcool gel não tinha na favela. Então eles usavam álcool gel para entrar no projeto, né? Então são coisas que a gente, né, que é privilegiado, que mora aqui e tal, 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 que a gente não tem noção, a gente não tem ideia, né? E a gente faz questão de ser a coisa mais linda, melhor ar-condicionado, melhor computador, melhor tudo. Mesmo com o desafio do E patrocínio. com o desafio do patrocínio, e agora a gente tem um desafio em São Paulo, que por causa do meu sotaque, do sotaque da minha equipe, as escolas públicas não estão abrindo as portas para a gente. Vocês acreditam nisso? Vamos A gente, abrir as a gente portas. bate nas escolas públicas do centro de São Paulo, os diretores não atendem a gente. Eu falei, gente, tem que contratar um paulista para ir falar com os diretores. É surreal. Pode, né? Esses silos assim. Bom, gente, olha só, ainda tinha 3 rodadas de perguntas aqui, mas ela me avisou que tem 10 minutos, são uns 5 minutos. Mas eu ainda quero ouvir de vocês duas os. Não, maravilhoso. É isso, dá vontade de continuar. Ah, então tá bom. Tem mais alguns minutos. Vou continuar aqui. Não, porque é maravilhoso, porque ele trouxe a dificuldade, mas também trouxe a solução, e é isso que a gente está buscando aqui, né? E aí, então, também quero saber de vocês os desafios, né? Considerando você, Luísa, que o evento já nasceu 100% sustentável, assim, como que é essa relação com fornecedores, por exemplo, né? Como é que você consegue vencer todas as etapas dos desafios para ser Os sustentável? desafios são muitos, né? Começando sempre com a captação, que é o que viabiliza, né, o projeto de sair do papel e virar real, né? Atingir a população, ser entregue. Mas falando um pouco de fornecedor, vou retornar à questão anterior que a gente estava falando do social, porque eu falei da questão de acessibilidade, falei do que, né, não, às vezes não dá certo, ou que a gente percebe que a gente tem que melhorar, inclusive a questão do 100%, né, sustentável, eu acho que é o que a gente mira, né? Eu acho que é impossível, assim, um evento ser 100% sustentável, mas eu acho que a gente tem que é, exercer o papel de mostrar que dá para fazer diferente, que existem outras alternativas. E essa era muito a ideia, assim, até da sustentabilidade. Na primeira edição, a gente segurou muito falar que a gente era um evento sustentável. A gente não levantava essa bandeira, porque a gente entendia que isso já, as pessoas já. Ai, verde, é abraçador de árvore, sabe? Tem Aquela que coisa trazer assim, para o tipo, dia a dia. pô, chato. A gente tinha muita preocupação. Então, a gente tem uma logo super colorida, assim, uma coisa muito mais para remeter à arte e fazer com que as pessoas que fossem lá, tipo, para curtir um show, fossem pegas de alguma forma no meio do caminho com impactos e coisas diferentes. Aí, voltando para o desafio, a gente, mais do que promover, né, a acessibilidade do público, a gente faz questão de ter pessoas com deficiência na nossa programação, né? Se apresentando, sendo ministrante de oficinas, estando, né, nos diálogos, nas rodas de conversa. E aí, na última edição, a gente teve, né, um desafio específico que era: a gente precisa de um palco com rampa. O palco, às vezes tem até mais de um palco, mas assim, o palco do show lá, a gente tinha uma apresentação do grupo Inclusive Expressar. Acho que é isso, gente. A gente até postou ontem falando deles, porque foi o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, né? E tinha também um cantor que era cadeirante. É, E aí me chega o fornecedor com uma rampa assim, ó. Tipo, rampa para, sei lá, subir carrinho com equipamento. Ele, não, não, não. Você não entendeu. Preciso de uma rampa, Assim. um ângulo para que subam algumas cadeiras de rodas para algumas apresentações diferentes. Eu falei, tem como sim. Enfim, aí tem todo um diálogo, toda uma conversa de
entender, explicar, resolvemos a rampa. Aí a gente chegou, né, o banheiro também adaptado para a parte de camarim, a gente tem para o público e chegou um específico para a parte de camarim. Bota- Botaram lá, você pisca o olho, né? Evento assim, tá montando, corre pra lá, vai pra cá, piscou o olho, largaram, né? Largaram, entre aspas, o banheiro adaptado num espaço que a pessoa teria, com licença, Subir um degrau. passar assim, ó, pra entrar no Ah. banheiro. Gente, tipo, como passar em cadeira de rodas? Tipo, você precisa ter um fluxo. Aí você, né, muda, faz, conversa, aí banheiro tipo de container, né? Tipo, às vezes você tem, tipo, chama muque, volta o muque para carregar, botar em outro lugar. Mas aí entra no lugar da firmeza, assim, e do trabalho de educação. Porque não é só com o público, são com os prestadores de serviço também que começam a entender toda a questão de gestão de resíduos. Olha, pessoal, quando vocês recolherem, vocês não podem pegar todos os sacos e preencher, né? Porque às vezes eles pegam uma lixeira, jogam junto com a outra, vai passando, vai recolher. Não, é porque cada um tem uma proposta. A gente, né, inicialmente a gente trabalhava com 2 lixeiras, depois reciclável, não reciclável, depois a gente foi entendendo que faria muito mais sentido a gente ter 3, porque aí a gente tem o reciclável, que normalmente é maior, a gente tem o rejeito e o orgânico, né? Porque a gente destina tudo, né, da forma correta, evita muito, né? Porque a gente, quando fala de descarte, a gente também a gente também faz, às vezes, a parte de gestão de resíduos para alguns eventos que acontecem em Niterói. Porque como, né, não tem muito prestador de serviço, primeiro a gente fez, depois as pessoas começaram a pedir para a gente fazer, virou um segundo braço Mas ali vocês que a são os gente fornecedores. atende. Tipo, e aí as pessoas não pensam no pré. Entendeu? Você tem montagem, aí chega aquele monte de coisa embalada em plástico bolha, plástico bolha, plástico bolha. E joga e descarta, tipo, um monte de lona que depois Você já vai ter que sobra. buscar o fornecedor que já tem essa Uma prática. mentalidade. E pensar numa cenografia um pouco mais inteligente, entendeu? Que você vai reutilizar. Se é um evento que acontece de forma recorrente, né? Você pensa, poxa, vou arrumar um lugar para armazenar. Às vezes, um próprio fornecedor parceiro guarda no galpão dele. Você vai articulando para que você não tenha que fazer e jogar fora, fazer e jogar fora, fazer e jogar fora. Tem muitas alternativas e a gente tem que pensar, eu acho que sempre nas diversas áreas, assim, né? Porque a sustentabilidade, a gente está ali nesses 4 pilares, tem os ODS. Tá pensando em fazer alguma coisa, não sabe por onde começar? Eu acho que é um pouco pensar isso. O que eu vou fazer? Trazer de impacto social, de impacto ambiental, de né, impacto econômico, e o que é a cultura local dessa população, desse povo, dessa comunidade, do que for, entendeu? E aí já é um bom começo, assim. É meio que é um exercício de se colocar no lugar do outro e pensar o que você vai deixar para trás, sabe? Assim, o que eu tô deixando para trás? Que tipo de legado? Um monte de lixo? Foram diálogos interessantes? Foi quebras de paradigmas? Enfim, acho que é um pontapé inicial, assim, para pensar em eventos mais sustentáveis, né, mais conscientes. E vencer os desafios. Obrigada. É sobre boa gestão, né, gente? De um modo geral, é isso. Eu queria te ouvir sobre isso, e você também traz a visão étnico-racial, mas você falou de todos os outros pilares que também são importantes de inclusão, né? Então, eu queria que você comentasse um pouco dos desafios desses pilares, né? De inclusão também de gênero, pessoas com deficiência, e, e se assim, a Firjan é uma grande incentivadora de cultura no estado do Rio. Vocês têm algum manual que defina isso? Vocês partem de onde assim para vencer esse tipo de desafio? Acho que, Ana Luísa, eu fiquei pensando assim, nunca dá para partir do pressuposto que, sabe, todo mundo tem composteira em casa. E todo mundo vai saber que tem que dividir, por mais que estejam todas as latas coloridas e escrito o que é realmente uma prática mesmo, né? E a gente sabe que muitas pessoas têm outras prioridades que não que não separar o lixo. Então, se colocar no lugar do outro também é um ato de extrema é,
Acho que de cuidado com todo mundo, né? Porque eu acho que quando um evento ele começa, um evento ou um projeto, ele começa a movimentar essa cadeia, e por que não essa cadeia produtiva, né? Então, agora, esse fornecedor da rampa, ele nunca mais vai esquecer, porque ele teve um trabalhão ali, caramba, tem que montar, eu tenho que fazer acontecer. Então, talvez num próximo evento, ele que vai falar para o produtor, falar, vem cá, você não vai colocar uma rampa? Porque tá faltando aqui, né? Então, acho que esse trabalho, esse cuidado e esse olhar inclusivo é muito interessante quando atravessa ali as salas de produção, sabe? Quando vai para a galera que está a mão na massa, para os fornecedores, eu acho isso muito interessante, assim. É só para dar um exemplo do espaço, de outros espaços que eu já trabalhei, que é da equipe, a equipe que vai estar, a equipe de receptivo, que não tem tanto conhecimento assim dos novos gêneros e como é que eu vou chamar. E olha só, tem uma pessoa que está entrando no banheiro que não é para essa pessoa. Então, todo esse diálogo que a gente vai fazendo cotidianamente para pessoas que supostamente, às vezes a gente surpreende, né, positivamente, mas que não tem acesso a esse tipo de conhecimento, assim, o quanto que o diálogo é extremamente importante, né, para a educação e para a inclusão de todo mundo, né? Bem, falando desses desafios, né, da Firjan, tem um projeto interessante que a gente rodou esse ano também, em 7 ou 8 municípios, se não me engano, foram 8 municípios no interior e na Baixada Fluminense, que é o SESI itinerante Cine na Estrada. Então, foram exibições de filme dentro desses 8 municípios, e aí a gente vai quando a gente não para pensar tudo que a gente faz muita coisa, então não, a gente já começa a listar. Mas o quanto de sustentabilidade também existe aí quando a gente contrata um produtor local, quando a gente contrata e chama para fazer exibição um curta-metragem local, lá de Friburgo, lá de Guapimirim, que nunca conseguiu exibir, só exibiu na salinha da faculdade dele, ele está para um público de 200, 300 pessoas numa praça, gratuito, contato com escolas, enfim, toda uma mobilização daquele território que a gente escutou muito, né, nos depoimentos, que nunca aquela criança foi a uma sala de cinema, ou que não tem uma sala de cinema naquela cidade. E aquela exibição é uma das únicas oportunidades que aquela família ali vai ter para ter acesso a um filme nacional, né, que está rodando em todas as salas de cinema, a assistir o filme do meu filho que fez um curta-metragem, eu nem sabia que isso era trabalho, sabe? A gente vai escutando essas histórias e vai dando dimensão da grandiosidade que é. E dos desafios que são também, né? A gente ficou Uhum. pensando, né? O quanto aprimorar em eventos que não é a nossa prática, porque a nossa prática realmente, a nossa centralidade realmente são as programações dentro das unidades, né? A Firjan tem seis teatros no Rio, no centro, em Jacarepaguá, em Caxias, e no interior, Itaperuna, Campos, Macaé. Então, a nossa centralidade realmente são dentro dos teatros, mas a gente não tem como não transbordar como a gente faz com o SESI itinerante. E esse ano, no ano passado e esse ano a gente fez o Cine na Estrada, que aí tem os desafios, caramba. Então, como é que vai ser o saquinho de pipoca? Então, vai ser de papel. E o produtor, a gente vai trazer um produtor daqui do Rio e levar para lá, vai ser muito mais caro. Não, vai ser um produtor local. Enfim, como é que vai ser o banner? Vamos tentar fazer uma reutilização desse banner, porque vai ser só para esse evento de hoje? Não, ele precisa ser reutilizado em outros espaços. As unidades também é uma coisa que está a melhoria, a melhorar. Quando a gente até estava estudando, eu estava conversando com o meu coordenador, eu falei assim, caramba, a gente não pode fazer isso aqui diferente, para você ver como é que um espaço como esse já provoca o nosso trabalho interno, né? Então é algo que a gente já tem pensado nessas melhorias também de materiais gráficos, né? Que às vezes é só para aquele dia, só para aquele mês, depois se não circular, vai tudo pro lixo. E aí também tem um outro, eu não sei, não lembro quem falou aqui sobre leitura de QR Code, tudo que é realmente mais sustentável, mas nem sempre todo mundo vai ter um celular que faz a leitura de QR Code. Então é um desafio mesmo. Você fica ali, não, então eu tô certo, então eu tô errado, eu tô sustentável, eu tô acessível. A gente fica nessa dança, mas que bom que eu fico pensando, que bom que a gente está nessa dança se preocupando com isso e não Isso. achando que tá tudo dado. Tá tudo É. normalizado, tá tudo, todo mundo tem acesso a tudo.
E eu acho que ter essas dúvidas colocam a gente, ter mais dúvidas, né, do que respostas, colocam a gente para sempre estar no espaço de melhoria dos nossos projetos. Maravilhoso. Sobre o manual, Carla, a gente tem essas orientações, como eu trouxe no edital do Mosaico, a gente tem provocado, porque como a Firjan é um guarda-chuva muito Já faz grande, muito evento. muita coisa, então a gente tem um setor de eventos que também tem essa preocupação, então a gente está sempre alinhado ao que fazer. Um exemplo, assim, a gente fez um projeto Curta Criativo, que foi no centro, e a gente colocou um carpete vermelho, porque foram alunos, então para os alunos se sentirem ali popstar mesmo, Oscar. E a empresa que fez a locação ia jogar fora. Ah, mas vocês querem? Claro que a gente quer. A gente vai inventar alguma coisa aqui para fazer, mas jogar fora não vai. Então, acho que todo evento realmente a gente vai aprendendo e se aprimorando, né? Muito bom. Bom, eu sei que está acabando, mas eu ia fazer uma rodada sobre o futuro, mas vou juntar na rodada de despedida uma reflexão sobre o futuro, então, dos eventos e da cultura, né, para os três comentarem, para todo mundo sair pensando também igual terapia. Como é que fica o futuro dos eventos e da cultura quando a sustentabilidade deixa de ser um diferencial e vira um requisito? Tem que fazer sustentável. Pronto, traduzindo. Tem que fazer sustentável. E como é que fica o futuro, que já é o presente? Eu fui questionada, né, uma vez assim. Ah, mas você não acha ruim que agora o diferencial do seu projeto é ser sustentável, ser um festival sustentável, né? Ah, uma festival sustentável da cidade, do evento sustentável da cidade. Mas e quando, tipo, todo mundo que agora, né, precisa ser sustentável, não sei o que. Eu falei, gente, olha só, eu estou batalhando para que a sustentabilidade não tenha que ser um diferencial. Eu vou amar quando o festival for só mais um espaço de Mais um diálogos e festival. conversa e música e arte. Não estou preocupada com isso, de verdade. Eu quero mais ser referência, vivo compartilhando contatos de fornecedor, vai, faz com ele, é legal, tem essa preocupação, já tem essa consciência. Não tem essa competição, assim, eu acho que se eu, né, falando um pouco, você falou sobre isso, me remeteu, porque não é a competição, cada um vai continuar tendo, cada projeto tem sua digital, tem seu perfil, tem sua forma de se relacionar com o público, e eu acho que a gente tem que caminhar, sim, para que seja cada vez mais exigido. Eu acho que os editais são muito importantes nesse sentido, porque a partir do momento que eles obrigam e que as pessoas vão e começam a ver, quando não tem, elas sentem falta. Porque quando você, vai, não tem, não tem, não tem, agora as pessoas, né, vão nos grandes eventos, tem a parte de gestão de resíduos, tem a intérprete de Libras, então quando ela vai num lugar que não tem, ela já fala, não fez. Então, mesmo quem não está sendo obrigado a fazer, começa a fazer porque o público começa a entender. A gente está educando, assim. Eu acho que os editais têm um papel muito fundamental nisso, porque hoje, né, como eu leio todos, vejo todas as possibilidades, a gente está sempre mapeando, é, a gente vê que, sei lá, eu não vou dizer 100%, mas 95% hoje exige práticas, talvez para constar, para ficar bonitinho, mas tá forçando, tá, tá fazendo com que as pessoas façam e que os eventos, sim, eu espero que todos se tornem sustentáveis e que fique lá na memória, nossa, o New Flow Alguma foi coisa um dos primeiros que começou a fazer, tá legal, agora tá todo mundo fazendo e eu não tenho problema nenhum com isso, muito pelo contrário, vou ficar feliz da vida. Dando um spoiler do próximo painel, a gente tem a Luciane Coutinho aqui, que também é uma precursora de evento sustentável, né? Vai falar no próximo painel. Mas vai, é sua reflexão Maravilhosa. sobre o futuro. Eu acho que a gente sempre se incomode, né? Com projetos, com espaços em que não sejam espaços democráticos, né? Porque a gente fala sobre sustentabilidade como se fosse algo muito distante. E aí tem uma enchente e as pessoas perdem suas casas, perdem vidas, né? Então isso não é a natureza somos nós, né? Krenak diz isso, assim, com as palavras dele que talvez não vou lembrar exatamente agora, mas
é urgente falar da crise. Gente, passou de ser urgente, né? Já está acontecendo. É agora. É. Então, assim, que a gente sempre se incomode em ver espaços com poucas pessoas negras, com poucas mulheres, espaços que não são para crianças, que é algo que a gente, né, não pensa muito. Eu acho que tudo, a camada da sustentabilidade, ela é muito ampla. Então, né, da diversidade, do impacto social. Então, eu acho que o que eu espero do futuro é que a gente, enquanto sociedade civil, enquanto instituição, enquanto produtores, enquanto criadores, sobretudo o poder público, né, que a gente cada vez mais se incomode com espaços que não se preocupem com o outro e olhar para o meio ambiente, olhar para a sustentabilidade e olhar para nós, né? Então, que a gente cada vez mais se incomode com isso, seja provocado, que um possa provocar o outro, né? Que eu possa dizer isso e falar assim, caramba, tá dizendo para eu separar o lixo, caramba, que a gente não ache isso chato, mas que ache isso importante, fundamental, né? Para a continuidade saudável das nossas vidas, assim. E eu acho que isso é uma fala de uma cidadã, né? Não é uma fala de uma pessoa da cultura e que a gente consiga alcançar isso, todas as áreas, né? É isso. É isso. Lindo, é o que eu falo. Não sei como alguém pode não pensar nisso, porque como se vivesse em outro planeta, né? A gente está aqui todo mundo no mesmo barco, então. As pessoas falam, né, muito, é porque o planeta vai acabar. Não, o planeta não vai acabar. Nós vamos desaparecer. Eu acho que é isso que a gente precisa começar a provocar nas pessoas, né? Que tira um corpo da responsabilidade, assim. Ai, mas o planeta, as pessoas não se importam com o planeta, mas elas se importam com a própria vida. Você vai derreter no calor, vai ter enchente entrando água na sua casa, né? Numa chuva inexplicável. Então, é levar para esse lugar que nós, né, não somos capazes de sobreviver, porque o planeta está aí sobrevivendo há milhares, né, de anos. Chegou a sua vez, ó. Tive que pensar pra caramba aqui, hein? Vocês me deram tempo. Não, eu vou trazer até um ponto meio ruim, assim, como futuro, né? Eu espero realmente que a corrupção, né, até nos próprios eventos, diminua, porque é um absurdo. Eu rodo um projeto que é um projeto exemplar, assim, no mundo inteiro, a gente vai para o mundo inteiro, a gente foi para o South by South também falar sobre o projeto, e eu rodo esse projeto com uma verba de 1,5 milhão, 2 milhões ano. Um projeto que atende a 150 jovens, tudo de primeira e tal. E, cara, teve edital, não vou falar cidade, mas teve um edital na cidade que o projeto que era 9 milhões de reais, eu poderia fazer aquele projeto, sinceramente, com 3 milhões e meio, tá? E eu fiquei em último lugar no projeto. A gente participou do edital e aí eu posso falar, a cidade de Saquarema tem uma verba de 350 milhões de reais ano. Até a ex-prefeita foi presa por causa disso. Não sei se vocês viram aí na Globo. 350 milhões. Hã? Né? Então, 350 milhões de reais. Eu tive casa de Saquarema minha juventude toda. E eu fiz uma conta rápida assim. Bom, se o meu projeto custa, vamos botar aqui, 2 milhões, um número redondo, 2 milhões ano. Então, 350 milhões dá 170 projetos meus. Onde que eu coloco 170 botequins em Saquarema? Não é o meu projeto, não. Cara, é surreal, gente. É surreal. Então, em Saquarema, por causa do royalties de petróleo, gasta-se 350, 370 milhões de reais por ano para um projeto de contraturno escolar que tem games, que tem jiu-jitsu, que tem vôlei, que tem isso. Aí tu fala assim, cara, onde em Saquarema? Nem se você pegar todas as ondas de Saquarema, todas as areias de Saquarema, não dá, gente. E é isso, infelizmente. Então, eu espero que o futuro seja melhor. As verbas parlamentares, também, né, as emendas parlamentares, que são um absurdo, um escárnio. Assim, são milhões e milhões de reais jogados fora e usam projetos sociais. E várias vezes a gente tem que provar que você não está roubando. Né? Uma loucura. Então, eu espero que o futuro seja melhor nesse ponto. Muito bom. Porque Demorei a pensar, mas pensei direitinho. Né? isso é o G do ESG, né, gente? É a governança. Então, que a governança seja olhada como parte desse. É tudo indissociável, né? Então,
Eu conversei aqui com Ricardo Chantilly, Luísa Barros e Gisele Jacob. Muito obrigada, foi um privilégio ouvir vocês, a experiência de vocês. Espero que vocês tenham gostado. E vamos ter que encerrar. Obrigada pela oportunidade.